Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, a todos os servos que estão agora participando desta classe. Nós outros estamos seguros que todos os domingos, ademais desta classe que é realizada nas igrejas, porque os pastores recebem a mesma orientação, mas todos lhe gusta entrar e participar, e eu sei que também há pessoas que não são obreiros, mas que lhe gusta participar da classe porque lhe alimenta espiritualmente nesta época que estamos vivendo. Aquele que se alimenta espiritualmente nunca cairá em um laço, nunca cairá em uma trampa que os demônios han preparado. Vamos primeiro pedir a Deus a direção para que Ele conduzca esta classe, e nele final da classe eu vou estar orando por estas petições de todos que estiveram com nós outros sábado. Ayer estuvo com nós outros e quebramos ele terceiro laço. Próximo sábado será ele quarto laço que vamos a quebrar. Não vamos permitir ser vítima, ser um troféu do diabo. Não vamos, mas vamos até o fim, sendo obediente à palavra de Deus. Cerre seus olhos por um momento. Meu Deus e meu Padre, nós outros lhe agradecemos por a oportunidade desta classe e sabemos que Ele, Senhor, nos escolheu. Ele, Senhor, nos chamou para ser esta obra magnífica, mas Ele, Senhor, ha cuidado para nós outros estar alimentado, não viver sendo vítima do laço da carne, mas viver nas obras do Espírito Santo. Meu Padre, conduzca esta classe. Se há alguma pessoa neste momento indisposta, ou com um dolor, ou carregando uma enfermidade, que esta pessoa seja tocada agora com tu mano milagrosa, porque a mano dele, Senhor, não é uma mano qualquer, é a mesma mano que tocou nele paralítico, e ele paralítico caminhou, que tocou em los muertos, e os muertos ressuscitaram. Toca agora, arranca esse mal-estar, arranca este problema que está sacando a paz desta pessoa, e conduzca esta classe em nome dele, Senhor Jesus. Conduzca para que tudo que será hablado, orientado, seja e sirva para fortalecimento espiritual. Amém e graças a Deus. Eu estou seguro que o Espírito Santo, Ele conduz esta classe a cada domingo. Ele tema da classe de hoje, porque hoje vamos finalizar, porque cada domingo estamos meditando em la segunda epístola de Pedro, dele capítulo 2. Já vamos finalizar hoje capítulo 2, para que próximo domingo nós outros venhamos a meditar ele capítulo 3 da segunda epístola. Hoje vamos a meditar desde ele versículo 16 até ele versículo 22, para finalizar a meditação dele capítulo 2. O tema da classe de hoje está aí. Se desviaram dele santo mandamento que lhe foi dado. Foi dado um santo mandamento. Foi dado uma missão. E eles tomaram a decisão de se desviarem deste mandamento. Eu conosco ele mandamento, obreiro. Você conhece os mandamentos, nós outros conhecemos. Agora, se um decide desviar-se dos mandamentos, desviar-se de sua vida com Deus, as consequências, um será responsável. Nele versículo 16, dele capítulo 2, da segunda epístola
epístola de Pedro, mire que Pedro dijo: pero foi repreendido por sua transgressão, pois uma muda besta de carga, hablando com voz humana, reprimiu a loucura dele profeta. Deus ungiu ao profeta para que ele, com uma missão, levasse a palavra de Deus. Com a unção de Deus, pudera levar a bendição para as pessoas. E ele tomou a decisão de ir por outro caminho, de fazer outra coisa, e não o que Deus estava lhe orientando. E Deus teve que usar uma burra, um animal, para falar com ele. Porque Deus não lograva falar com ele, porque ele perdeu a sensibilidade de escutar a voz de Deus. Quantos servos que antes escutavam a voz de Deus nitidamente. Deus falava e uno rápido escutava. E hoje, quantos que Deus habla e uno hasta escuta, mas não hace caso. E por isso se encontram vivendo amargurados em um laço, amargurados em uma trampa. Aí diz a explicação: Deus usou a própria burra que lo levava para refrenar a loucura dele profeta. De igual maneira, Deus pode usar métodos poucos ortodoxos com aqueles que se desviam dele caminho e vão traz seus próprios desejos. Ou seja, ele tomou a decisão de fazer o que lhe dava a gana. E Deus, para não dizer que és injusto, ele intentou frenar. Ele intentou frenar aquela atitude que a Bíblia chama loucura. Não és uma loucura? Uma pessoa que um dia se liberou de tantos demônios. Uma pessoa que chegou na casa de Deus, desculpa, em uma vida de basura. Chegou na casa de Deus em pedaços, drogadito, com a família destroçada. Nada em sua vida saía bem, vítima de bruxeria, depressão. Gente, só nós outros sabemos de onde saímos. Eu sei de onde saí. Você sabe de onde saiu. E quando nós outros pensamos em regressar para aquela vida de escuridão, de ilusão, aquela vida de escravidão, de escravitude dos espíritos, Deus chama esta atitude, esta decisão inteligente, não. Deus habla loucura. É uma loucura volver para uma prisão de onde foi uma guerra tremenda para sair. Pelo menos comigo foi assim. Não foi sencilla a liberação. Não foi sencilla o encontro com Deus. Foi algo muito sacrificado. Por isso, eu valoro todos os dias. Versículo 17, Pedro habla assim: estes são mananciais sem água, bruma impulsada por uma tormenta, para quem está reservada a escuridão de las tiniebras. Ou seja, Pedro, mejor dicho, está dizendo que esse tipo de pessoa que se desvia é um manancial sem água. São pessoas que para ela o que está reservado não é a eternidade em la luz, mas a eternidade em las tiniebras. Mire lá a explicação. Pedro compara aqueles que abandonam ele caminho reto com uma fuente sem água, ou seja, são fuentes muertas que não desconhecem sua origem,
Há muita gente que sabe que sua origem, de onde saiu, mas tomou a decisão de se desviar. Um desvio, um pouco desvio, já é um risco para um ser sequestrado por um laço e por uma trampa. Aí ele habla, pero se llenam de coisas que não servem. Aqueles que se desviam, eles começam a se llenar de coisas que não servem. Antes se llenavam de temor, de humildade, se llenavam de vigilância, se llenavam dele primeiro amor, dele Espírito Santo, mas hoje se llenam de coisas que não servem, como por exemplo, água empurrada por a tormenta de suas emoções e pensamentos. Para estes só haja reservada a mais pesada oscuridade em la eternidade. Ou seja, quantos sabem que seu desvio lhe cobrará uma eternidade, não com Cristo, e que um está a cada dia se llenando de coisas que não servem, e depois, para sacar todas essas coisas, dá um trabalho muito forte. Por isso que é melhor seguir nele caminho reto, em la missão que Deus nos deu, de ser fiel a Ele hasta a morte. Versículo 18, Pedro habla assim, pois, hablando com arrogância e vanidade, seduzem mediante desejos carnais, por sensualidade, a los que hace pouco escaparam de los que vivem em ele errou. Ou seja, eles conseguem hasta seduzir aqueles que há pouco escaparam de los que vivem em ele errou. Quantos que pouco tempo se converteram, pouco tempo estão na fé e se deixam se seduzir. Há aqueles também que já estão muito tempo na fé e se deixam enganar por aqueles que são fontes vazias, que são fontes que estão llenas de coisas personais, nada de Deus, e que se desvia muitos, que se encontram distraídos, sem estar cuidando da vigilância de sua alma. Aí diz mais a explicação. Suas palavras estão llenas de si mesmo, não têm nenhum sentido acerca da verdade, cautivam com facilidade aqueles que vivem em ele errou de uma falsa ensinança. São aqueles que não estão firmes, então têm facilidade de ser seduzidos, de ser enganados por essas pessoas. Versículo 19, Pedro habla assim, les prometem libertar, mientras que eles mesmos são escravos de la corrupção, pois uno é escravo de aqueles que lhe há vencido. Ou seja, como pode uno prometer liberação se uno mesmo não é liberado? Como pode uno prometer a uno ser salvo se uno não está salvo? Não é uma hipocrisia? Sim ou não? Como pode uno dizer, te vou a liberar, te vou a mostrar ele caminho de la humildade, se uno é orgulhoso? Te vou a mostrar ele caminho de la verdade, se uno é pirata, vive uma fé fake, não é uma fé verdadeira, delante de los demais, tudo bem, mas por detrás as outras pessoas. Por isso que temos que estar vigilantes, obreiros. Temos que estar vigilantes, discípulos, porque a cada dia a guerra vai estando mais difícil. E Jesus dijo que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará,
no final dos tempos, muitos serão enganados, hasta aqueles que supostamente estão firmes. Por isso, há que cuidar-se, há que vigilar, porque a venida de Jesus não está lejos, está muito cerquita, e ele mal está trabalhando muito forte. Aí diz a explicação: nadie pode prometer dar aquele que não há experimentado em seu próprio ser. Quem não é livre dele pecado, não pode ser livre a outros. Se uno não está livre, como que uno vai liberar a outro? Se uno não pudo encontrar ele caminho, como mostrará a outros ele caminho? E na realidade, só pode salvar quem está salvo. Só pode liberar quem está liberado. Só pode dizer, aqui é ele caminho, quem já está nele caminho e vive nele caminho e não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 20, Pedro diz assim: porque se depois de haver escapado de las contaminações del mundo, por ele conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, de novo são enredados em édias e vencidos. Sua condição postera vem a ser pior que a primeira. Depois de la persona haver conhecido a verdade, salido de la imundícia, de la vida suja, é de vuelve. Aqueles demônios que estavam na vida daquela pessoa, eles vuelvem, segundo a Bíblia, segundo o Senhor Jesus, eles vuelvem 7 vezes mais. Se antes a vida era, desculpa a expressão, um inferno, imagina você, aqueles males que saíram, eles vuelvem 7 vezes mais forte, e a vida de uno se converte pior que a primeira vez. Será que vale a pena tudo isso por um momento de prazer em um adultério? Por um momento de prazer em uma pornografia? Será que vale a pena por alguns dólares que uno corre, que não lhe pertence? Será que vale a pena por causa de um ressentimento você se desviar da presença de Deus? A explicação diz aí: quem ha escapado de la contaminação do mundo por meio de Cristo e vuelve a enredar-se em édia, termina quedando em uma condição pior a la que estava ao princípio. E é verdade. A pessoa, quantos que eu conosco, que saíram de uma profunda escuridão. Há gente que chega na igreja em la escuridão. E há gente que chega na igreja em uma profunda escuridão. Será que este não é o caso, obreiro, discípulos, CPOs, membros e todos que nos escutam, que nos vê? Será que quando você chegou, você diga: pastor Jorge, eu não cheguei na igreja em la escuridão, eu cheguei em uma profunda escuridão. Foi fácil? Diga-me, se foi fácil sair desta profunda escuridão. Não foi fácil. Por isso que não vale a pena se desviar, fazer sua própria vontade e perder a comunhão com a luz. A luz protege, a luz guarda-nos, a luz está com nós outros, aun quando estamos dormindo. A luz dá força, o Espírito Santo nos fortalece. Aí está o ayuno de Daniel para nos purificar-nos. O ayuno de Daniel serve para que nós outros venhamos a dar mantenimento à nossa vida espiritual. Aí está versículo 21, já estamos cerca para finalizar. Pedro diz assim: pois hubiera sido melhor para eles não haver conhecido ele caminho de la justiça, que havendo-lo conhecido, apartasse
dele santo mandamento que lhes foi dado. Pedro diz, antes teria sido melhor que não houvera escutado, que não houvera salido de lá profunda tiniebras. Era melhor do que haver conhecido tudo o que conheceu e volver a ser escravo de lá profundas tiniebras. Pensem em tudo isso. Aí está a explicação. Pedro estava mostrando que houvera sido melhor nunca haver conhecido ele caminho, porque com ele abandono dele conhecimento que lhes foi confiado, solo ganharão la justa condenação por suas ações. Quem condena a uno não é Deus. Quem condena a uno são suas ações, suas atitudes, suas malas decisões. Se eu tomo a decisão, Deus não é culpável. Sou eu que decido. Sigo ou não sigo nele caminho. Quando você se mete a ver pornografia, é você que está decidindo a desviar-se dele caminho. Quando você decide guardar ressentimento, guardar ódio em seu coração, é você que está decidindo. Estou me desviando dele caminho. Estou nele caminho, estou bajo a proteção de Deus, estou bajo a proteção de los ángeles, estou bajo a proteção dele Senhor Jesus, dele Espírito Santo. Quem pode tocar-me? Quem pode sequestrar-me? Mas quando eu decido desviar-me, é aonde as tinieblas entram em ações para levar-me a uma profunda tinieblas. E eu não quero mais volver para allá. Me dá temor, solo de hablar que do temblando. Eu quero viver e seguir nele caminho, porque não é fácil viver lejos dele Senhor Jesus. Quem está me vendo agora e está alejado de Jesus, sabe o que eu estou dizendo. Não é fácil. A princípio, quando um se aparta, tudo bem, entre comigo, mas depois você vê, ai Deus meu, que decisão mala que eu tomei. E ele próprio diabo coloca em sua cabeça, não verve, eles te vão condenar, eles te vão rusgar, eles te vão pisotear. Isso é mentira. Nós outros vamos ajudar, nós outros vamos apoiar. Por isso que temos um trabalho chamado resgate, aí está, resgate em seu hogar. Todos que pedem resgate através de nosso WhatsApp 099 895 9144, todos que pedem resgate a chegada em seu hogar e ermos logrado sacar muita gente que caiu no laço das tiniebras profundas a volver aos braços de Jesus. Versículo 22, para finalizarmos, lhes há concedido, mire que Pedro diz, lhes há concedido a eles, segundo ele provérbio verdadeiro, ele perro vuelve a seu próprio vômito, e la puerca lavada vuelve a revocar-se em ele cinto, Veja que muitos que um dia vomitaram a vida vieja, vuelve a comer dele próprio vômito. Só o diabo isso é algo asco, não? Ai, que asco, hablando de vômito. Mas quando nós outros nos convertemos, vomitamos a vida podrida que estava. Mas quando vuelve para aquela vida podrida, é como um perro que vomita ele vômito e vuelve a comer dele próprio vômito. Comer animal que estava sujo, você limpa e quando você o solta, ele vai novamente involucrar-se com todo aquele lodo, porque é na natureza dele. Aí está a explicação. Pedro, em este capítulo, exorta a los cristianos verdadeiros a entregar-se de coração
a la verdade, seguindo su conselho e fortalecimento sua relação com ele, Senhor, para que não se desviem dele caminho e ele chamado que lhe acompanha. Aí está. Medita em tudo isso, porque Deus quer que um esteja firme hasta ele fim. Este sábado, a hora, vamos estar apresentando ele quarto laço, vamos cortar ele quarto laço, como você pode ver aí, quebra de laço, 16 de abril. Sábado de glória, estaremos 4h30 da tarde em uma reunião mais denominada Reunião de los Discípulos. Aí está, de los discípulos. Quando digo discípulos, estou falando de membros, grupo jovem, obreiros, colaboradores, CPOs, todos que querem fortalecer-se espiritualmente para não se desviar dele caminho. Estando nele caminho, Deus estará com nós outros, Deus estará fortalecendo-nos mais e mais. E gostaria de acordar a todos os obreiros, a todos os grupos, que este Jueves Santo agora será ele o Jueves de la transformação. Estaremos honrando a todos e a todo que você traiga com ele perfume de Maria. Maria, quando Jesus morreu na cruz, lavaram ele corpo de Jesus e foi posto nele corpo de Jesus ele nardo, ele perfume de Maria. E quando Jesus ressuscitou, que ela chegou à tumba, ela sentiu o olor de aquele perfume. Aquele perfume permaneceu. Nós outros estaremos honrando tudo o que tu vai atrair. E eu estou seguro que ele, Deus Todo-Poderoso, bendicerá você, sua família e, em especial, sua vida sentimental. Venga lutar com nós outros em vários horários, esse Jueves a hora 14, 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil e em todas as igrejas universal do país. Eu estarei Viernes Santo, porque Viernes Santo será um dia especial, tanto aqui no Templo de la Fé, como em todas as igrejas. E eu estarei em Loja. Você pode ver o manto aí, estendido em todo o Templo de la Fé, porque será especialmente aqui no Templo de la Fé, 3 da tarde. Eu estarei 3 da tarde, atenção, pueblo de Loja, obreiros de Lojas, colaboradores, evangelizadores, pastor Alex, todos, invite ele maior número de pessoas, porque será uma tarde de milagros. Estamos seguros que esta tarde de los milagros será inovidável, porque o tempo de los milagros não acabou. Aí em Loja, em la calle Ramon Pinto, entre Miguel Rio Frio e Azuay. Calle Ramon Pinto, entre Miguel Rio Frio e Azuay. Estaremos 3 da tarde, em la tarde de los milagros. Você que vive em Zamora, lute para estar aí. Eu estive em Loja quase 2 anos e estranho muito vocês. E quero sua visita aí para poder lhe ajudar. Você que vive em Saraguro, você que vive em Catamádio e em outras cidades cerca aí de Loja, e toda a família católica também está invitado, porque conosco muitos católicos aí de fé, que quando estava aí frequentava a igreja. Estaremos em uma tarde inovidável, ok? Que Deus me los bendiga a todos. Vamos orar para que nenhum servo caiga em laço do diabo. Espírito Santo, eu lhe pido que ele, Senhor, bendiga. Eu lhe pido que ele, Senhor, venga livrar todos os servos de los laços. Manhã, nele programa Obreiros em Foco,
seguimos orando, seguimos nele propósito para que nada venha a cair em um laço. Espírito Santo, toma-los em tuas mãos. Lhe agradecemos por este alimento e por esta direção. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Próximo domingo volveremos com mais uma meditação e domingo próximo já estaremos meditando o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Que Deus me diga a todos. Eu vou, quando terminar aqui, vou enviar o estudo para todos os grupos, para que você vuelva a meditar, porque eu estou seguro que como serviu para mim, serviu também para você. Muita luz. Muchas familias sufren debido a problemas como vicios, violencia, desunión, dificultades económicas, entre otros, que destruyen la paz de sus hogares. La Biblia relata que el primer milagro que el Señor Jesús realizó fue en un casamiento, cuando transformó el agua que había en 6 tinajas en el mejor vino. Dios tiene la capacidad de transformar su vida y su matrimonio como el del agua al vino. Él tiene el poder de traer a la existencia lo que no existe, de hacer posible lo imposible. A mí me detectan miomas y una hormona que estaba muy elevada y me dijeron que no podía tener niños. Pasaron 2 años, nosotros nos casamos en el altar, fuimos muy bendecidos. Pasaron 2 años y oh sorpresa, que tengo una bebé. No me había dado cuenta. Cuando yo me di cuenta, yo fui al doctor y el doctor me dice que yo ya había pasado el riesgo de aborto. Yo me quedé muy sorprendida y Dios bendijo. Ahora mi hija tiene 2 años y medio, somos una familia bendecida. Pasamos situaciones muy difíciles porque él empezó a maltratarme física y verbalmente. Por causa de eso nos separamos porque ya no aguantaba más el maltrato que él hacía conmigo. Yo llegué a la Iglesia Universal por medio de una invitación. Participé de la reunión y me sentí bien a través de las oraciones que hicieron, la ayuda que me prestaron las personas ahí, pues yo me sentí bien, yo salí bien, me empecé a sentir mucho mejor. Entonces mi esposo empezó a cambiar, él cambió totalmente, él es cariñoso, él volvió a ser la persona que era desde el principio cuando nosotros nos unimos, ahora nos casamos, pues somos felices, ahora gracias a Dios tenemos un matrimonio restaurado. Jueves Santo, el día de la transformación. Este jueves 14 de abril, en la Terapia del Amor, determinaremos la transformación de su vida amorosa y familiar. Participe a las 7, 10, 12, 15, 17 y 19 horas. Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, o en la Iglesia Universal más cercana. Para más información, comuníquese al 098-781-9276. La entrada es libre y gratuita.